Convoco o secretário, o vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Zé Luiz, vereador Juvenil Silvério, vereador professor Calazans Camargo, vereador Wagner Balieiro, vereador Sérgio Camargo, vereador Marcão da Academia, vereador Dr. Helton, vereador Valdir Alvarenga, vereador Dilermando Diede Alvarenga, vereador Maninho 100%, vereador Robertinho da Padaria. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 81ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos presentes que, no termos regimentais, a votação dos projetos será de forma simbólica. Quero só registrar a presença aqui no plenário do vereador eleito Júnior da Farmácia, do PRB, e também do vereador... desculpa, corrigindo, Júnior da Farmácia do PSL, e também Roberto Chagas, vereador eleito do PL, e Tomás Henrique Barbosa, vereador eleito do Partido Novo. Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa noite aos demais vereadores, público que nos acompanha. Também fazer esse registro, senhor presidente, aí que os vereadores eleitos presentes aqui na nossa casa, o Júnior da Farmácia, o vereador Chagas, lá da região norte, e também o vereador Tomás, do Partido Novo, que vem acompanhar as votações aqui hoje. Desejar a eles um grande mandato também e um bom trabalho junto à nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Com a palavra, o vereador José Dimas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite também, público que nos acompanha pelas redes sociais. Quero saudar também os servidores desta casa. Saudar também, presente na sessão de hoje, o vereador eleito Tomás Henrique, do Partido Novo. Seja bem-vindo a esta casa, vereador eleito Tomás Henrique. Senhor presidente, gostaria de, primeiramente, solicitar a supressão da leitura de todos os processos da pauta, por ser de conhecimento de todos os vereadores. Solicito ainda o adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo 3549-2017, PL 117, de 2017, de autoria do vereador Sérgio Camargo. Ainda do mesmo vereador, o processo 6608, PL 226, de 2017, retificando 6608, de 2017, PL 226, de 2017. Ainda por uma sessão, o processo 5123, 2018, projeto de lei 209, de 2018, também de autoria do vereador Sérgio Camargo. Por uma sessão ainda, o processo 2627, 2020, PL 65, de 2020. E o processo 4674, 2020, projeto de lei 163, de 2020. E, por último, de autoria do vereador José Luiz, o processo 6370, de 2020, projeto de lei 258, de 2020. Ainda, senhor presidente, solicito a inclusão para leitura na sessão de hoje os processos. Processo 7477, 2020, projeto de lei 297, 2020, de autoria do Poder Executivo, de autoria do vereador Juvenil Silvério, o processo 7479, 2020,
projeto de decreto legislativo 21 de 2020, processo 7480 de 2020, projeto de lei 298 de 2020, de autoria do vereador José Dimas, de autoria do Poder Executivo, o processo 7481 de 2020, projeto de lei complementar 20 de 2020. Ainda para leitura, o processo 7482 de 2020, projeto de lei 299 de 2020, de autoria do vereador Ciborgue. E, por último, para leitura, o processo 7484 de 2020, projeto de resolução 3 de 2020, autoria mesa diretora. Senhor presidente, solicito a inclusão para votação de 5 processos. Passarei a mencioná-los. Processo 12496 de 2019, projeto de lei 376 de 2019. Autoria, vereador Juvenil Silvério. Processo 6291-2020. Projeto de lei 251-2020. Autoria, vereador Sérgio Camargo. Processo 7227-2020. Projeto de lei 289-2020. Autoria, Poder Executivo. Processo 7228-2020. Projeto de Decreto Legislativo 20 de 2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro. E de autoria da mesa diretora, o processo 7484-2020, projeto de resolução 3 de 2020. Eram essas solicitações, senhor presidente. Muito obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Senhor presidente, só para mim fazer uma retificação, logo na abertura dos trabalhos, o vereador Lino Bispo também estava presente. Proposituras novas a serem lidas, designação das comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 7415/2020, projeto de lei número 293/2020, de autoria do vereador professor Calazans Camargo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir e implantar a Política Municipal de Incentivo à Economia e à Indústria da Inteligência Criativa. Comissões: Justiça e Economia. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas: 17/12/2020. Processo número 7421/2020, projeto de lei número 294/2020, de autoria dos vereadores Wagner Balieiro, Amélia Naomi e Juliana Fraga. Denomina a rua informalmente conhecida como Rua Porto Seguro, localizada no loteamento Capão Grosso 2C, de Rua Pastor José Aparecido Batista. Comissão: Justiça, rito ordinário. Termo do prazo para emendas: 17/12/2020. Processo número 7447/2020, projeto de lei número 295/2020, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Dispõe sobre a assistência religiosa, capelania, psicoteologia, no âmbito de hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos atendimentos, lares de idosos, unidade de educação, casas de recuperação, presídios, abrigos e congêneres da rede pública e privada, civil e militar do município de São José dos Campos. Comissões: Justiça, Saúde e Promoção Social. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas: 17/12/2020. Processo número 7448/2020, projeto de lei número 296/2020, de autoria do vereador Lino Bispo. Denomina a viela que interliga a Rua João José da Silva, a Rua Joana Maria Correia Laranjeira, no Jardim Petrópolis, de viela
Liberato Marinho. Comissão, Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 17/12/2020. Esse aqui, né? Processo número 7477/2020, projeto de lei número 297/2020, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a permissão de uso de uma área do terreno de domínio público municipal para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e da outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Planejamento Urbano, rito urgente. Término do prazo para emendas, 10/12/2020. Processo número 7479/2020, projeto de decreto legislativo número 21/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Concede a medalha São José Operário a Eduardo Pedrosa Cury. Comissão, Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 17/12/2020. Processo número 7480/2020, projeto de lei número 298/2020, de autoria do vereador José Dimas. Denomina a Unidade Básica de Saúde do Alto da Ponte, DUBS, doutora Ironalda Silva de Oliveira. Comissão, Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 17/12/2020. Processo número 7481/2020, projeto de lei complementar número 20/2020, de autoria do Poder Executivo. Altera a lei complementar número 307, de 28 de novembro de 2006, que autoriza o Executivo Municipal a conceder pelo prazo de 12 anos o serviço de transporte coletivo no município e da outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Transportes, rito urgente. Término do prazo para emendas, 10/12/2020. Processo número 7482/2020, projeto de lei número 299/2020, de autoria do vereador Ciborgue. Altera a lei número 10.130, de 15 de junho de 2020, que denomina a Rua 4, localizada no conjunto habitacional Dom Pedro II, de Rua Augusto José de Medeiros Filho. Comissão, Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 17/12/2020. Processo número 7484/2020, projeto de resolução número 3/2020, de autoria da mesa diretora. Altera a redação da resolução número 5, de 13 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a estrutura dos gabinetes e dos assessoramentos dos vereadores da Câmara Municipal de São José dos Campos. Comissões, Justiça e Economia, rito urgente. Término do prazo para emendas, 10/12/2020. Senhor presidente, apenas esses processos para o dia de hoje. Passaremos, então, agora à votação dos processos constantes da ordem do dia. Com a palavra, o vereador Wagner Balieiro. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, o que me traz a este microfone agora é uma situação que eu vi aqui dentro dos projetos que foram lidos, que choca a falta até de respeito com a população que for participar da audiência pública de segunda-feira sobre o transporte coletivo.
Nós estamos fazendo uma audiência pública, segunda-feira, semana que vem, no Centro da Juventude, às 18h30, divulgado pela Prefeitura, inclusive até com o número, o ano errado da lei, para discutir uma possibilidade de uma minuta do projeto de lei. Agora, você está chamando a população para discutir uma minuta de um projeto de lei que já foi lido hoje. Foi lido hoje. É audiência pública para quê, então? Se a gente está aqui, estou vendo aqui, projeto de lei complementar número 20, processo 7481 de 2020. Minimamente, deveria se esperar, pelo menos, ter a audiência pública, escutar a população, ver as sugestões, verificar se tem algo para ser mudado, para depois encaminhar para a Câmara. Agora a Prefeitura o prefeito coloca o projeto aqui na Câmara, antes sequer de ter audiência pública, onde vai se discutir a minuta do projeto. É escandaloso isso, gente. Mostra Conclua, vereador, na por favor. cara dura que é para nada aquela audiência pública, sendo que o projeto já foi colocado aqui antes da audiência. Com a palavra, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que nos assistem. Eu queria só falar quanto ao adiamento dos processos aí. Eu tive nesta noite vários processos adiados, mas eu queria falar sobre dois que eu considero de muita importância, nos quais eu ainda tenho esperança de vê-los aprovados nessa legislatura. Por isso pedi ao Leandro, secretário de Governo, e ao doutor Danilo, secretário de Saúde, para que a gente possa, se preciso, adequar esse projeto para vê-los aprovados ainda nessa legislatura. Os dois projetos são o seguinte: o primeiro, que é o 5123, projeto 209 de 2018, que fixa prazo de 45 dias para o início do tratamento de pessoas diagnosticadas com câncer. Todos os vereadores sabem nessa casa que durante esse mandato eu tive um filho que foi diagnosticado com câncer. Graças a Deus ele está curado e eu atribuo a cura dele em muito pelo prazo do início do tratamento. Todo mundo sabe que o início do tratamento do câncer é muito importante para que a cura possa ser realizada e para o sucesso do tratamento. Então, eu gostaria de ver esse projeto aprovado ainda nessa legislatura. O segundo projeto também fala na questão do câncer, que quando uma pessoa vai para uma consulta que o médico suspeita do câncer, que os exames comecem a ser realizados também num prazo de 30 dias. Também pensando em agilizar o tratamento do câncer na nossa cidade. Com esses dois projetos aprovados, senhor presidente, senhores vereadores, nós teremos uma cidade com um índice de cura do câncer altíssimo. Por isso, eu tenho certeza que esses dois projetos são muito importantes para a nossa cidade, muito importantes para a saúde das pessoas, e ainda vamos conversar com o governo. Se precisar fazer adequação do projeto, a gente faz, mas eu gostaria muito de ver esses projetos aprovados ainda nessa legislatura. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, apenas para esclarecer quem nos acompanha, em nada tem a ver a Prefeitura protocolar aqui um projeto de lei complementar pedindo a autorização dos nobres vereadores, até por indicação do próprio Ministério Público, né? Porque uma cidade responsável sabe colocar as coisas no lugar com responsabilidade. Vereador Juvenil, a audiência pública acontecerá na segunda-feira. Nada impede que haja sugestões e nós podemos fazer emendas aqui. Não está nada aprovado ainda. A audiência pública poderia fazer quando houve mudanças na 9 de julho, no banhado e tantas outras coisas que aconteceram na cidade que deveria ter audiência pública. Isso aqui, esse processo sendo protocolado nesta data, a Prefeitura e nós temos chance de oferecer à cidade prazos adequados para que a população não seja penalizada. Então, só para esclarecer que não foi votada a lei ainda,
não foi votada a autorização e esclarece, pode ter ainda emendas. Ok? Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, nós vamos ter uma audiência pública para discutir a minuta do projeto de lei. Isso está no decreto que o prefeito fez. Agora, a minuta do projeto de lei que já virou projeto, então ele já não é mais minuta. É isso que está acontecendo, é uma falta de respeito com a população em relação a esse assunto. E com relação à questão de rapidez, se teve uma coisa no transporte coletivo que não teve, foi rapidez. Porque já deixou vencer o prazo de concessão, teve 4 anos, não fez a nova licitação, adiou o prazo com votação aqui na Câmara, que a gente votou a prorrogação do contrato, não conseguiram fazer a licitação e vai ter que prorrogar de novo para corrigir ilegalidades Vereador, que já apresentaram na questão do transporte. Esse projeto não está em pauta, então vamos focar no projeto que está em pauta. Então, em discussão, o processo 7227/2020, projeto de lei 289/2020, de autoria do Poder Executivo. Não há ninguém inscrito, então... Vai falar? Inscrito para falar, então, no processo, o vereador Wagner Balheiro. Vereador Tom, por favor, com tempo de 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, peço licença para retirar a máscara aqui na tribuna. Esse projeto que trata de mudar o horário de funcionamento das adegas, como ele ficou conhecido, alterando uma legislação de 1970 em relação ao Código de Posturas, e que veio para esta casa há cerca de 15 dias, e que tentaram votar 15 dias atrás, e só não foi votado porque a vereadora Juliana, a bancada do Partido dos Trabalhadores, pediu prazo de emenda, prazo de comissão, porque senão já tinha sido votado há 15 dias atrás, e é de grande polêmica na cidade. Por quê? Na verdade, está tentando, através de uma legislação, colocando a questão do horário, achar que essa questão das adegas e do horário é o problema para todas as situações de fluxos e de outros problemas de comercialização de bebidas alcoólicas na cidade. E a gente sabe aqui que não é. Nós temos a Polícia Militar, Polícia Civil, através do governo do Estado, há muitos anos ausente da sua função. Falta efetivo, falta condições para trabalho, e isso aparece todos os dias em todas as questões de segurança que a gente está vendo. Aí aqui a Prefeitura faz a atividade delegada, que seria para ampliar e ajudar na questão da segurança. Na verdade, hoje a atividade delegada ela é um tapa-buraco para a gente tentar manter o mínimo de funcionalidade na segurança, porque... tirando aqueles que aposentam, a atividade delegada sequer supre o que a gente tinha de efetivo de polícia militar há alguns anos atrás. Depois, nós temos a situação até da própria questão dos convênios que a Prefeitura pode firmar com a Polícia Militar e que não estão sendo feitos, inclusive na questão do trânsito. Nós temos, até por aquilo que foi apresentado várias vezes publicamente, os locais onde tem o problema de fluxo que precisam ser combatidos. E aqui nós estamos fazendo um projeto que vai penalizar quem trabalha direito. Vai penalizar quem trabalha direito. Nós recebemos aqui comissão de trabalhadores, de empresas, de comercialização de bebidas, que trabalham há 10, 15 anos, que nunca tiveram problema com fluxo, que nunca tiveram nessa situação, e que serão penalizados com um projeto que tem itens flagrantes de inconstitucionalidade, principalmente naquele artigo em relação à questão dos 100 metros. Aí falam que esse projeto ele faz parte de uma grande proposta. Por que não apresenta a grande proposta toda de uma vez e a gente faz um debate às claras com a sociedade, conversa para a gente tentar criar uma proposta que realmente vai resolver o problema de segurança na cidade?
ou que possa ajudar a combater esse grave problema que é a questão dos fluxos. Por fim, o risco de nós termos uma lei feita às pressas, onde, depois de aprovada da maneira que está, vai exigir ter efetivo para fiscalizar a legislação, vai exigir fiscalização, vai exigir guarda municipal. Aí nós não vamos continuar, nós não vamos ter esses efetivos e vamos continuar tendo esse problema. E pior, nós vamos ver, a partir dessa lei, atividades clandestinas aumentando. Porque a lei proíbe, mas a gente vê a realidade de tanta coisa proibida acontecendo e aqueles que tinham obrigação de resolver lá fora não resolvem. Ao criar mais uma legislação que corre grande risco de não funcionar, nós estamos, na verdade, aumentando. Aqui, nos corredores, a gente estava até falando de que São José está querendo descobrir qual que é o seu Al Capone a partir de agora, igual os anos 20 lá em Chicago, que lá criaram a lei que proibia. A lei não pegou, entrou o quê? O comércio clandestino. Nós vamos fazer o comércio clandestino aqui também em São José? Porque a ausência de fiscalização continua, a falta de efetivo da polícia continua, e aqui vamos acabar penalizando quem anda direito. Nós vimos aqui vários estabelecimentos que estão aqui há 10, 15 anos. Eu mesmo moro perto, a meio quarteirão, de um estabelecimento, adega, que nunca trouxe problema na região e que vai ser penalizado com esse tipo de legislação, que dizem que faz parte de um grande projeto, que não apareceu, que não foi discutido, veio atropelado para cá, que tem problemas jurídicos, que podem ser questionados lá na frente, e se for questionado vai ficar feio lá na frente, e que tem grandes chances de não resolver o problema. Além de trazer os problemas do desemprego para pessoas que andam certo. É uma proposta que pode servir para ampliar, talvez, as coisas erradas, se ela não estiver sendo feita colocando outras ações em conjunto. E essas outras ações não apareceram. Falam que faz parte de um grande projeto que ninguém viu. O fato é um projeto que vai mexer com a vida das pessoas. Ninguém aqui é favorável a fluxo, ninguém aqui é favorável a comércio de bebida alcoólica para menores, claro que não. E nós temos, sim, condições de ter propostas muito melhores que essas para combater isso. Agora, não dá para a gente tentar fazer legislações penalizando quem anda direito, que é isso que está acontecendo aqui também. Nós tivemos o absurdo de ver o prefeito colocar numa apresentação para a imprensa os locais onde tem problema. E qual foi a atitude que as forças de segurança pública, que a prefeitura fez dos locais que teve o problema? Nenhuma. Foi fazer essa legislação para penalizar quem não está fazendo parte do problema. Então, mesmo conversando aqui, comerciantes, conversando com o Conselho de Segurança, fiz aqui todos os apontamentos e quero dizer, através inclusive das emendas, nós fizemos 3 emendas, eu, a vereadora Juliana, a vereadora Amélia, no sentido de atender o pleito dos comerciantes, porque nós não podemos fazer para resolver um problema, criar um outro problema maior e, principalmente, penalizando aqueles que estão andando corretamente em nossa cidade há muitos anos com toda a documentação correta. Lamentavelmente, o risco que nós vamos ter ao aprovar uma legislação como essa, com a deficiência que nós estamos vendo na segurança pública, é de você ampliar a possibilidade de ter mais clandestinidade na comercialização de bebidas. E com isso, eu não duvido que o fluxo também não possa aumentar lá na frente. Então, as observações colocadas aqui, os debates colocados aqui, e com muita clareza, estou ouvindo este microfone para dizer que o nosso mandato ele tem a responsabilidade de ajudar a cidade no sentido de combater fluxo, de combater comercialização de bebida alcoólica indevida. Mas esse tipo de projeto, ele está indo no caminho contrário, ao invés de ajudar, e penalizando quem anda corretamente. Por fim, novamente colocar, vi o pleito agora do Conselho de Segurança aqui,
Cadê os convênios que a Prefeitura já fez no passado, que eu, inclusive, tive oportunidade de participar no passado, para fazer o convênio, por exemplo, da parte de trânsito com a Polícia Militar, que já foi feito, que existia, que ajuda a combater o fluxo e que agora está aí sendo necessário fazer de novo. E há alguns anos a Prefeitura não fez esse convênio. Então, se é uma medida que pode ajudar, essa é uma delas. E poderia estar funcionando até hoje. Senhor presidente, só queria colocar essa parte. A vereadora Juliana Fraga vai utilizar o restante do tempo partidário para a fala sobre o projeto de lei em questão. Com a palavra, então, a vereadora Juliana Fraga. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. A introdução, a primeira parte que eu iria falar sobre o projeto, o vereador Wagner já falou, que foi a questão do projeto ter vindo em cima da hora, querendo que fosse votado. A gente pediu prazo de emenda exatamente para conseguir estudar o projeto, conversar com os comerciantes, conversar com a população, com as pessoas que vão ser impactadas por esse projeto e ouvi-las, né? Eu consegui algumas falas interessantes, os comerciantes vieram aqui, falaram com os vereadores, e a preocupação dele, muitos também não são favoráveis a fluxos, não têm o fluxo em suas adegas, e se preocupam com a questão do emprego, que por conta do horário vai acabar impactando nessa questão também do desemprego, e que é uma preocupação que nós temos que ter, é algo que a gente precisa vislumbrar daqui para frente, até mesmo por conta da pandemia e de todos os empregos que estão sendo fechados por conta disso. E a segunda fala que eu achei muito interessante, que foi da população. Foram várias pessoas que sofrem, sim, por causa do fluxo. Que lógico, que acham ruim o fluxo, mas a fala foi interessante. O fluxo existe independente da adega. Fluxos existem independente de adega. Tem lugares que tem fluxo e não tem nenhuma adega do lado. E que essa lei não será eficaz, porque já existem outras leis e que não são cumpridas. E que essa será mais uma lei que vai ser votada, que vai ter uma sanção, mas que não vai ser eficaz, como a lei que regulariza os estabelecimentos. Porque o prefeito mesmo cita na sua justificativa do projeto que as adegas irregulares. Então, o que deve ser feito, na verdade, é a fiscalização. A fiscalização tem que ser eficaz em cima das que estão irregulares e não culpar os que estão regularizados e trabalhando de maneira correta. Então, primeiro, eu acho que precisa ter algo nesse sentido, nessa direção. Se sabe onde tem adegas irregulares, sabe onde acontece fluxo em torno dessas adegas, porque o próprio prefeito falou isso na sua entrevista, exatamente ir em cima daquelas que estão irregulares, daquelas que estão fazendo algo de maneira incorreta, e não culpar todas as adegas de São José dos Campos que geram emprego. E segundo, a lei da questão da perturbação do sossego, que também não é cumprida, porque não é só a questão do fluxo. Tem muito vizinho, tem muitas pessoas que acabam perturbando o sossego, que mandam mensagem para nós, ligam para a polícia, ligam para o 156, não são atendidas e acabam sendo, sim, atrapalham seu sossego durante o dia, durante a noite, e nada fazem. E não tem nada a ver com a adega. Então, eu acho que, inclusive aqui eu já fiz vários requerimentos aqui nessa casa, cobrando à prefeitura convênio, como o vereador já disse, convênio com a PM, que poderia muito bem auxiliar nesse caso. Mas, para fechar a minha fala, e a minha surpresa maior nesse projeto foi a justificativa, uma das partes da justificativa, foi quando diz assim, do prefeito, que essas chamadas adegas, então ele colocou adegas entre parênteses, então que não são todas adegas, então já sabe quais são as adegas que não funcionam de maneira correta.
Essas adegas funcionam como meios para que a juventude se concentre nos arredores desses locais, dando origem aos eventos que ocasionam perturbação do sossego público, desordem social, vandalismo, desacatos, consumo de substâncias ilícitas e que muitas vezes encaminham os jovens ao alcoolismo e à dependência química. De fato, a juventude deve ser uma preocupação. Os jovens devem ser uma preocupação, sim, do poder público. Deve ser uma preocupação com ações e políticas públicas verdadeiras, eficazes, como na educação, no esporte, cultura, lazer e emprego. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Não é isso que nós vemos na prática aqui em São José. O orçamento para a educação de jovens e adultos para o ano que vem, pasmem, R$ 2.500 por mês. E isso não é um orçamento de quem se preocupa, de fato, com a juventude. Não é um orçamento que se preocupa, de fato, com os jovens. Então, tudo isso, em vez de investir em políticas públicas, está culpabilizando os comerciantes, que estão aí incentivando drogas, álcool e outras coisas. Mas, na verdade, é nas políticas públicas que deve ser investido. É nas políticas públicas que tem que ser a preocupação e não culpabilizar os comerciantes. Então, para finalizar, esse projeto de lei apresenta ilegalidade, os comerciantes fizeram propostas até mesmo cedendo em alguns aspectos, não foram contemplados. Solicitei várias informações através de requerimentos, mas infelizmente foi rejeitado pelos vereadores da bancada, do prefeito, e por tudo isso eu não posso votar favorável a esse projeto e peço aos colegas vereadores que votem nas emendas, que são emendas que protocolamos ouvidas e tiradas dos próprios comerciantes que trabalham regularizados e trabalham corretamente. Obrigada e boa noite, senhor presidente. Passaremos, então, à votação do processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui 9 emendas. Emenda número 1 foi retirada pela autora. Em votação, a emenda número 2. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Dois votos. Todo mundo? Por unanimidade, nenhum voto contrário, senhor presidente. A emenda número 2, aprovado por unanimidade. Em votação, a emenda número 3. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda número 3, aprovada por unanimidade. Em votação, a emenda número 4. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. 3 votos favoráveis. Portanto, emenda número 4 rejeitada. Em votação, com 3 votos favoráveis, emenda número 4 rejeitada. Em votação, a emenda número 5. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda número 5, aprovado por unanimidade. Em votação, a emenda número 6. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. 2 votos favoráveis à emenda. Com 2 votos favoráveis e emenda número 6 rejeitada. Retificando, 3 votos favoráveis à emenda. Com 3 votos favoráveis, emenda número 6, portanto, rejeitada. Em votação, a emenda número 7. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. 3 votos favoráveis à emenda. Com 3 votos favoráveis, emenda número 7 rejeitada. Em votação, emenda número 8. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. 2 votos favoráveis à emenda. Com 2 votos favoráveis, emenda número 8 rejeitada. Informo aos senhores vereadores que a emenda número 9 é prejudicada em razão da aprovação da emenda número 5, com base no artigo 21 do inciso 1º, a linha D. Linha D. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
2 votos contrários ao processo, senhor presidente. Com 2 votos contrários, portanto, o projeto está aprovado. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, justificativa de voto. Lembrando que a emenda número 5, de minha autoria, número 4, o entendimento que eu tenho é o seguinte, que nós estamos realmente vivendo um tempo difícil e que muitas situações têm se agravado por conta da pandemia e a situação de desemprego no nosso país e na nossa cidade, ela é agravante. E o que a gente vê na proposta de emendas colocada aqui é que a gente tem uma parcela desses comerciantes que, de fato, não tem colaborado com o bem-estar da nossa população. Mas nós temos uma parcela muito maior, que é um número muito maior de comerciantes, chamados de adegueiros, que trabalham realmente com o objetivo de uma sobrevivência, de uma geração de emprego e colaboram com a ordem e o sossego da nossa sociedade. Eu vejo que o grande problema que nós podemos, às vezes, criar é em detrimento de alguns poucos, vamos julgar aí 10% daqueles que não colaboram, que a gente prejudique 80%. Então, esperamos que a gente consiga, com esse novo horário, realmente dar um fim nessa questão. Mas nós sabemos que a situação é muito mais complicada e mais complexa do que isso. Então, eu quero aqui deixar a minha opinião muito clara, que conforme nós tivemos quase uma situação de prisão aqui dentro, por parte de alguns, no dia que o processo entrou, eu ainda disse para aqueles que estavam ali no portão, impedindo o vereador de sair, falou, olha, eu quero deixar muito claro que eu sou contra qualquer adegueiro que causa nas suas adegas, nas suas dependências, o fluxo. E sou favorável àqueles que trabalham ordenadamente. Então, repito aqui novamente, que torço para que realmente o horário das 10 horas, ele realmente venha contribuir de uma forma a trazer a paz e o sossego que a sociedade precisa, mas, por um outro lado, eu vejo que o desemprego de muitos pais de família, com certeza, é preocupante também com relação a esse horário. Mas nós votamos favoráveis porque queremos realmente e acreditamos que possamos realmente dar um fim nessa situação e é o que a população espera que aconteça. Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores e o povo que nos assiste, só gostaria de esclarecer, as 2 emendas por mim apresentadas nesse processo, que foi para permitir a prática do drive-thru, até porque, neste momento de pandemia, isso é uma prática que tem sido feita por vários comércios, supermercados, lojas, então não seria justo que as adegas, neste momento, ficassem proibidas de praticar o drive-thru, que é a modalidade de você passar, pegar a sua compra e levar para a sua casa. Então, agradeço aos vereadores que votaram favoráveis a essa emenda, permitindo que eles continuassem nessa modalidade de drive-thru. E dizer também que é claro que nós nos preocupamos com todas as adegas, com as pessoas aí que vivem deste comércio e queremos sim que esse horário das 10 horas da noite não prejudique os pais de famílias que vivem desse processo, mas que também favoreça aí aquelas pessoas que querem ter o seu sossego, e ajude, claro, a diminuir os fluxos da nossa cidade, e vai ser mais um argumento para os vereadores, nós, vereadores aqui agora nesse momento, e os da próxima legislatura, que possam cobrar uma atuação mais severa do poder público, da Polícia Militar, porque, na verdade, nós estamos aí favorecendo o trabalho deles, então nós podemos cobrar com mais ênfase aí o trabalho da Polícia Militar para evitar esses fluxos na nossa cidade. Em discussão, o processo 7484-2020, projeto de resolução 3/2020, de autoria da mesa diretora.
Informa aos seus vereadores que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulta aos nobres vereadores se abre mão do prazo de emenda. Sem manifestação. Comunico aos vereadores que é assegurado a cada membro das comissões permanentes o seu prazo para manifestação das proposituras. Por isso, consulto os membros das comissões designadas se dispensam o seu prazo de manifestação. Tendo em vista que os demais membros já apresentaram os seus pareceres. Passaremos à votação do processo. Em votação, o processo. Senhor presidente, sem manifestações, tá? Tá. Portanto, então, passaremos à votação do processo. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, este projeto é o projeto que versa sobre os gabinetes, né? Que exige aí dos gabinetes os cargos comissionados dos gabinetes, exige o curso de nível superior. Votei favorável porque sei dos apontamentos do Tribunal de Contas, nas contas da Câmara Municipal, exigindo que fosse colocado nível superior para todos os cargos do gabinete dos vereadores aqui. Porém, né, fica o meu questionamento, porque só as câmaras municipais são cobradas disso, se as assembleias legislativas não têm essa obrigatoriedade, as câmaras federais não têm essa obrigatoriedade, o Senado não tem essa obrigatoriedade e nem outros órgãos públicos que também têm cargos comissionados não têm essa obrigatoriedade. Né? Sou totalmente reticente a essa manifestação do Ministério Público de cobrar das câmaras municipais que os nossos assessores, os assessores de gabinete, tenham essa formação de nível superior, tendo até em vista que o nível técnico ou o nível do segundo grau aí dá plena condição de um assessoramento técnico dos vereadores sem a necessidade do nível superior. Então, a minha indagação é essa. Por que só as câmaras municipais têm sofrido esse questionamento e as assembleias legislativas, câmaras federais, senados e outros órgãos públicos não têm sofrido? Fica aí o meu questionamento ao Ministério Público. Justificativa de voto, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu também venho aqui manifestar a minha opinião com relação a essa imposição do Ministério Público, que eu acho que é muito incoerente. Muito incoerente. Porque Tribunal de Contas. Mas foi o Ministério Público que cutucou primeiro, não é? Que foi quem observou. E o Tribunal de Contas vem, então, cobrar da Câmara uma ação nesse sentido. Eu vejo que está totalmente na contramão. Não que a gente agora vai querer dizer que o ensino não tenha que ser enaltecido. Lógico que tenha. Mas a gente vê uma incoerência porque procura uma faculdade gratuita, que é o direito da população, para ver se todos têm. Hoje, se você não tiver dinheiro, muitas vezes você não consegue ingressar e fazer uma faculdade. E outra, nós vemos tantas pessoas que têm o seu ensino completo, fazendo tanta besteira, e você ter uma imposição dessa forma, tá certo? Impedindo pessoas de trabalhar, eu vejo que é um contrassenso. Mas nós temos que adequar, portanto, a nossa votação foi favorável, porque a Câmara tem a sua responsabilidade, mas não cobram isso em outras esferas. Somente na Assembleia não tem essa exigência. No governo federal, de repente, em alguns casos também não tem. E nas câmaras, infelizmente, o Tribunal e o Ministério Público têm olho realmente mágico para ver problemas que acho que não tem sentido ser cobrado. Eu também quero deixar registrado, colegas vereadores, que eu também gostaria até de nem colocar esse projeto em pauta. Mas como já foi falado por alguns colegas vereadores, é um apontamento do Tribunal de Contas, precisamos nos adequar para que a casa não seja, de fato, penalizada. Mas concordo com vocês, mas, infelizmente, o projeto tem que ser colocado em votação. Em votação, a tramitação da emenda número 1, da autoria do vereador Sérgio Camargo, ao processo 6297/2020, projeto de lei
254/2020, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1 do vereador Juvenil Silvério ao processo 6795/2020, projeto de lei 276/2020, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Peço ao vereador Marconi Academia que faça a leitura das novas proposituras para a ciência dos senhores vereadores. Emenda número 1, de autoria do vereador Sérgio Camargo ao processo número 6297/2020. Projeto de lei número 254/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo. Denomina o Núcleo de Educação Infantil, NEI, localizado na rua São Francisco, número 181, no loteamento Rio Comprido. Núcleo de Educação Infantil, professora Paula Cardoso Marra Monteiro. Comissão, Justiça, Rito Ordinário. E emenda número 1, de autoria do vereador Juvenil Silvério, ao processo número 6795/2020, projeto de lei número 276/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Denomina o Parque Linear Santa Júlia de Parque Takeo Kakuta. Comissão, Justiça, o Rito Ordinário. Senhor presidente. Em discussão, o processo 738/2020, projeto de lei 16/2020, de autoria do vereador Zé Luiz. Passaremos à votação do processo. Informa aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 1001/2020, projeto de lei 24/2020, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga. Passaremos à votação do processo. Informa aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Não escrever aqui, né? Em discussão, o processo 6133/2020. Projeto de lei 243/2020. Autoria do vereador Sérgio Camargo. Passaremos à votação do processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, esse projeto, ele homenageia, na verdade, o Luiz Adolfo Ferreira Vila. Foi um amigo nosso que trabalhou na prefeitura, depois foi eleito conselheiro tutelar e morreu este ano, acometido pelo câncer. A importância, né, do tratamento que eu estava falando agora há pouco aqui. E a gente fez uma homenagem a ele, denominando a Avenida 2 aí do loteamento Floresta, com a Rua Luiz Adolfo Ferreira Vila. Então fica aí a homenagem da Câmara Municipal, eternizando o nome dessa pessoa que tanto lutou contra a dependência química, depois foi conselheiro tutelar, foi também coordenador da Pastoral da Sobriedade na nossa cidade, na nossa diocese. Então, uma justa homenagem aí ao Luiz Vila.
Em discussão, o processo 6681-2020, projeto de lei 266-2020, de autoria do vereador professor Calazans Camargo, inscrito para falar no processo. Boa noite, senhores vereadores. Vocês nos acompanham através da TV Câmara e Internet. Esse é um processo de denominação de um próprio público municipal, uma piscina no poliesportivo Casa do Jovem. Esse poliesportivo Casa do Jovem tem sido a sede dos treinamentos do programa Atleta Cidadão, da modalidade de natação, por muitos anos, né? Há muitos anos, mais de década aí, que a natação do programa Atleta Cidadão treina na Casa do Jovem. Uma das grandes responsáveis pelo sucesso da natação em São José dos Campos, uma das grandes responsáveis pelo programa Atleta Cidadão ser o sucesso que é na modalidade de natação, a pessoa que criou o programa Nadando Primeiro foi a professora Ana Maria Cândido. Então nós temos aqui a professora Ana Maria Cândido, foi servidora pública efetiva no município, com admirável carreira dedicada aos programas públicos esportivos, tornando-se destaque de notória referência na modalidade da natação. Sua dedicação e comprometimento à prática esportiva elevaram a qualidade de vida de inúmeras pessoas, como também colaboraram à formação de diversos esportistas e atletas de igual destaque, incluindo também, obviamente, a formação humana, o desenvolvimento humano e toda a formação do cidadão que o esporte promove, né? Exemplar professora de natação, Ana Maria Cândido foi a idealizadora do programa Nadando Primeiro, coordenando a natação do programa Atleta Cidadão por 9 anos. Pelo exposto e considerando seu legado de bons serviços para o município, ora propomos, como justa homenagem póstuma, a denominação da piscina do Centro Esportivo Casa do Jovem, de professora Ana Maria Cândido. Eu gostaria aqui de passar um vídeo onde várias personalidades da natação se manifestam sobre essa denominação da piscina da Casa do Jovem, falando sobre a professora Ana Maria Cândido. A professora Ana Maria Cândido foi servidora pública efetiva no município, com admirável carreira dedicada aos programas públicos esportivos, tornando-se destaque de notória referência na modalidade da natação. Sua dedicação e comprometimento à prática esportiva elevaram a qualidade de vida de inúmeras pessoas, como também colaboraram à formação de diversos esportistas e atletas de igual destaque. Exemplar professora de natação, Ana Maria Cândido foi a idealizadora do programa Nadando Primeiro, coordenando a natação do programa Atleta Cidadão por 9 anos. Pelo exposto e considerando o seu legado de bons serviços para o município, ora propomos como justa homenagem póstuma a denominação da piscina do Centro Esportivo Casa do Jovem de professora Ana Maria Cândido. E se hoje a gente tem alguns resultados expressivos aí na natação, é por causa da Aninha, que brigou muito lá atrás, que sempre apoiou a gente, que me ensinou muita coisa, que amou esse esporte como poucos. Deixou um legado muito grande na cidade com a natação, né, para chegar em alto performance, alto rendimento.
o seu projeto, né, Atleta Cidadão, que eu fiz parte desse projeto e sou muito grata. Professora Ana Maria Cândido, nossa querida Aninha, nós somos muito privilegiados por termos convivido com uma pessoa que não só foi professora do esporte, professora de natação, mas foi professora da vida. Nos ensinou os valores, a acreditar, implantou o amor, a alegria, o entusiasmo, a fé, a esperança no coração de tantas crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos e famílias que viveram o esporte, puderam ter esse privilégio, né, de ter tido a Aninha por perto. Oi, meu nome é Diogo Iabe, sou atleta olímpico de natação, fui atleta de São José dos Campos durante 10 anos e durante essa minha carreira eu pude estar presente junto com a Ana Cândido, que foi uma pessoa extremamente importante para o esporte da cidade e digo até para o esporte brasileiro. E por estar à frente do maior projeto social de natação do país, que em São José dos Campos, e ela que com certeza fez grande parte para que esse projeto ao longo dos anos, ao longo de mais de 25 anos, possa estar onde está hoje, sendo um dos maiores projetos do Brasil. Meu nome é Leandro Silvério, sou ex-atleta profissional de natação da cidade de São José dos Campos e representei as cores do FADEMP por mais de 10 anos da minha vida. Minha professora, dentro do projeto Atleta Cidadão na piscina da Casa do Jovem, foi a professora Ana. A professora Ana me ensinou muito, não só sobre a natação, mas sobre a vida. Ela me ensinou dentro e fora d'água. A professora Ana, na piscina da Casa do Jovem, me disse que se eu continuasse a prática da natação, se eu continuasse na prática esportiva, aquilo me levaria a lugares muito distantes, da piscina da Casa do Jovem para o mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje eu gravo esse vídeo para vocês diretamente aqui do Japão. Estou no Japão representando as cores do nosso país. E para mim é uma grande honra e um orgulho muito grande saber que a minha origem foi na piscina da Casa do Jovem e que a minha origem tem muito dos ensinamentos da professora Ana. Então, meus pares, nós aqui temos essa propositura, colocamos esse projeto de lei para homenagear a professora Ana Cândido, nossa querida Aninha. Ficamos muito felizes em observarmos que no programa de governo do prefeito eleito Felício Ramute consta uma indicação nossa, que nós fizemos essa Casa de Leis, que é a cobertura, o fechamento das piscinas públicas municipais. São José dos Campos é uma cidade diferenciada, temos 14 piscinas públicas municipais, está lá a cobertura retrátil para as piscinas, porque no auge do inverno as piscinas se paralisam por um mês, às vezes mais tempo, 2 meses, e tem muita gente que não pode fazer outra atividade que não seja natação. E também está no programa de governo do prefeito eleito Felício Ramute, reeleito, a expansão desse programa criado pela professora Ana Maria Cândido, Aninha, que é o Nadando Primeiro. Está no programa de governo a expansão desse importante programa da modalidade de natação em São José dos Campos. Portanto, eu peço a todos vocês, pares, a aprovação por unanimidade desta denominação da piscina da Casa do Jovem como piscina professora Ana Maria Cândido. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Um grande abraço à família da Aninha. O Luiz Renato Cândido, o irmão dela, caçula, foi meu aluno na ETEP, de judô na época, né? Na década de 80, no começo da minha carreira. E a Aninha, uma grande professora, queridíssima dos colegas de carreira, queridíssima dos atletas, das famílias. Então, é uma homenagem muito importante daquela piscina tão emblemática da Casa do Jovem. Vocês viram aí o atleta internacional revelado pela natação. É um caso de um campeão. Mas quantos campeões na vida? Quantos campeões na vida? Pessoas de bem, pessoas de respeito, passaram pela Casa do Jovem e hoje são cidadãos do bem de São José dos Campos, praticaram a natação sob o comando da professora Ana Maria Cândido do programa Atleta Cidadão,
que é o carro-chefe, um dos grandes programas esportivos da nossa cidade de São José dos Campos. Muito obrigado a todos. Passaremos então à votação do processo. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 6761-2020, projeto de lei 271-2020, autoria do vereador Valdir Alvarenga. Passaremos à votação do processo. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 12496. 12496. 2019. Projeto de lei 376/2019. De autoria do vereador Juvenil Silvério. Passaremos à votação do processo. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 6291/2020. Projeto de lei 251/2020. De autoria do vereador Sérgio Camargo, inscrito para falar no processo. Senhor presidente, boa noite. Esse projeto 251 denomina o Núcleo de Educação Infantil, localizado na rua Gurupi, na Vila São Bento, de Núcleo de Educação Infantil, professora Olga Elias da Cunha. Esta justa homenagem à saudosa professora Olga Elias da Cunha, esposa do José Pinto da Cunha, mãe de 2 filhos, José Dirceu da Cunha, Elaine Pinto da Cunha, falecida em 2006, após uma longa carreira como educadora e esportista de destaque na cidade de São José dos Campos. Graduada em Pedagogia pela Fundação Vale Paraibano de Ensino, estudiosa e determinada, conquistou seu primeiro diploma em 1958. A educação foi a mola mestra que impulsionou a vida da professora Olga, mas não a fez deixar de brilhar nas modalidades esportivas. Olga integrou a equipe de basquete feminino da cidade de São José dos Campos, conhecida pelo Brasil afora como um time de raça, conquistando o diploma José Frige pela dedicação e colaboração para o engrandecimento do esporte joseense, emitido pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Diante de sua reconhecida trajetória pessoal e profissional, de empenho e dedicação na formação de jovens e adultos, merece o nosso reconhecimento e gratidão. Por isso, contamos com o apoio e o voto favorável de todos os nobres vereadores desta Casa para a aprovação deste projeto que eterniza em nossa cidade o nome da professora Olga Elias da Cunha. Obrigado, senhor presidente. Passaremos à votação do processo. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 7228/2020. Projeto de decreto legislativo 20 de 2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro. Informo aos senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulto aos vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Sem manifestações. Comunico aos senhores vereadores que é assegurado a cada membro das comissões permanentes o seu prazo para manifestação nas proposituras. Por isso, consulto os membros das comissões designadas se dispensa o seu prazo de manifestação. Sem manifestações. Tendo em vista que os demais membros já apresentaram seus pareceres. Sem manifestações. Passaremos à votação do processo. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.